Qual é um sinal claro de que algo está errado em um casamento? Acredito que seja uma queda acentuada na intimidade entre os parceiros. Tudo era perfeito com minha esposa. Eu considerava nosso casamento um verdadeiro tesouro até sentir que me tornei menos interessante para minha esposa. Então ele me alertou e decidi descobrir o que estava acontecendo. Sr. Moore, você está com uma saúde excelente. Seu colesterol está em notáveis 127 com uma excelente proporção de bom para ruim. Seus pulmões estão limpos, os níveis de PSA estão ótimos e você até perdeu 5 libras desde sua última visita. Não importa o que esteja fazendo, continue assim. Se todos os meus pacientes fossem tão saudáveis quanto você, eu estaria fora do mercado, ele comentou com uma pitada de diversão. Então, não há nada de errado comigo? Steve, alguma preocupação em particular? Só o exame de sangue, ele revisou os resultados. Nada, absolutamente nada, ele concluiu, fechando meu arquivo. Vejo você no ano que vem? Minha enfermeira vai marcar sua consulta quando você sair. Ufa, que alívio! Pelo menos não preciso me preocupar em ser infectado com HIV ou AIDS por esses dois, murmurei para mim mesmo enquanto dirigia de volta para o trabalho. É uma coisa a menos para me preocupar. Agora, se eu pudesse reduzir os suspeitos. Então, descobri recentemente que minha amada esposa, Beth, está tendo um caso com um dos nossos amigos. Depois de 9 anos que eu achava que eram felizes, agora estou pensando em como me vingar dela e do amante dela, quem quer que seja. Estou com pressa? Não exatamente. Graças ao conhecimento recém-descoberto de que Beth não me infectou com alguma doença incurável, tenho todo o tempo do mundo. Além disso, não há como eu tocá-la novamente, pelo menos não haverá nenhuma intimidade. Como eu sabia? Você pergunta? Bem, ela confessou, embora de uma forma bastante delicada. Eram cerca de 9 horas da noite. No geral, não foi um dia ruim e eu me senti bem romântica. Oi, baby, eu disse no meu tom mais casual. Você quer se divertir um pouco hoje à noite? Hoje não, ela respondeu, abrindo seu livro. Estou um pouco cansada e tudo o que quero fazer é relaxar. Eu posso ajudar com isso. Que tal uma massagem no pescoço e nas costas? Steve, tudo o que você quer é intimidade, mas isso não vai acontecer hoje à noite, ela disse, voltando ao livro. Você está sempre de mau humor. Você não está mais interessado em mim do jeito que costumava estar? Steve, às vezes você simplesmente para de fazer isso por mim, ela disse, colocando o livro no colo bem, talvez se fossemos próximos mais de uma vez a cada 2 semanas, você voltaria a isso. Steve, que parte da palavra não você não entendeu? Eu não quero intimidade esta noite. É tão simples. Fiquei ali em choque, incapaz de compreender o que minha amada esposa tinha acabado de revelar. Agarrando meu travesseiro, saí do quarto atordoado. Qual é o seu plano agora para se preocupar? Ela retrucou. Não se preocupe, não vou mais incomodá-lo esta noite ou nunca mais. Já que não atendo mais às suas necessidades, suponho que terei que buscar satisfação em outro lugar, declarei enquanto cruzava o corredor para o quarto de hóspedes. Ouvi ela chamar meu nome uma vez antes de bater a porta e trancá-la. Droga, cansei de implorar por intimidade. Se ela não está mais interessada, então que assim seja, murmurei para mim mesmo enquanto tentava dormir. Mas essa revelação consumiu meus pensamentos a noite toda. Na manhã seguinte, exausto e ainda bravo, desci as escadas, pouco antes das 7. Steve, me desculpe por ontem à noite. Eu não quis dizer isso, eu só estava cansada. Talvez possamos passar um tempo juntas esta noite, ela disse com um sorriso esperançoso. Beth, o que é isso? Oferecendo-me um prêmio de consolação? Esperando que eu fique deitada ali e deixe você fazer do seu jeito para acalmar as coisas? Bem, esqueça. Eu não tocaria em você nem se você fosse a última pessoa na Terra, cuspi para ela. Então não se preocupe. Não vou mais pedir intimidade, eu disse, pegando minha pasta. Provavelmente não estarei em casa para jantar hoje à noite, só de ver você me deixa doente. Com isso, fui embora.
Beth me bombardeou com ligações no meu celular e no telefone do trabalho o dia todo. Quando ela começou a me enviar e-mails depois do almoço, eu a bloqueei para não ouvir suas desculpas. Nos últimos 6 meses, ela se tornou insuportável. Nós fazíamos amor apenas uma vez a cada 2 semanas e só depois que eu praticamente implorava. Sempre havia desculpas, e embora algumas delas pudessem ser válidas, a maioria não era. Eu costumava ansiar pela oportunidade de voltar para casa e compartilhar momentos de intimidade com ela, começando com massagens e óleos aromáticos. Mas agora tudo o que ela queria era acabar com isso o mais rápido possível. Saí para jantar sozinho e depois parei em um bar local. Tomei algumas cervejas enquanto assistia ao jogo e só voltei para casa bem depois das 11. Quando me aproximei do nosso quarto, Beth abriu a porta. Onde você estava? Ela exigiu. Acabei de sair. Qual é o problema? Isso a pegou desprevenida. Você nem ligou. Eu não tinha ideia de onde você estava. Você poderia estar em apuros. Bem, então suponho que você não precisaria mais se preocupar comigo te incomodando, retruquei, torcendo a faca. Se me der licença, está tarde e preciso dormir um pouco. Fechei a porta na cara dela e fui para a cama, me sentindo mais à vontade naquela noite. Você vai se juntar a nós para jantar hoje à noite? Ela perguntou, seu tom desagradável. Eu ainda não decidi. Como eu vou planejar então? Olha, se eu estiver aqui, eu como aqui. Se não estiver, não vou. Isso esclarece as coisas para você? Steve, pare de agir como uma criança. Beth, por que você não vai para o inferno? Ah, espere, você provavelmente já está lá, a menos que esteja procurando companhia em outro lugar. Eu retruquei, encontrando seu olhar. Ela era boa em bancar a inocente, mas não tão boa assim quando vi a culpa em seus olhos. Não ouse me acusar de trapaça, ela gritou. Se você não está pegando de mim, você deve estar pegando de algum lugar. Eu insisti mais. Steve, vá para o inferno. Não me importo se você voltar para casa para jantar de novo, ela gritou antes de ir embora furiosa. Enquanto eu ia para o trabalho, sua expressão me assombrava. Não era o horror de ser acusada de trapaça que persistia, mas sim o choque e a surpresa, como se eu tivesse tocado num nervo exposto. A internet é um vasto recurso. Procurei por equipamentos de vigilância e encontrei uma quantidade impressionante de 10.000 opções. Reduzindo as opções, acabei optando por uma câmera de vigilância remota com recursos de gravação, capaz de lidar com até 4 câmeras pequenas e gravar até 5 dias com um chip de memória estendida, mais do que suficiente para minhas necessidades. Eu prontamente pedi, providenciando a entrega durante a noite no meu escritório. No entanto, o próximo passo apresentou um desafio. Beth, veja bem, não tinha emprego. Ela ficou em casa para cuidar dos nossos 2 filhos, Dan, de 7 anos, e Amy, que tinham acabado de fazer 5. Descobrir como tirá-la de casa sem levantar suspeitas exigiria um planejamento cuidadoso. Eu não jantava mais em casa e fazia questão de voltar às 8, alegando obrigações de trabalho. Quando cheguei, dei pouca atenção a Beth, concentrando-me em passar tempo com nossos filhos. Preciso correr para a loja rapidamente. Você poderia cuidar das crianças por cerca de 20 minutos até eu voltar? Ela perguntou. Claro, respondi, sem me dar ao trabalho de olhar para ela. Depois que ela saiu da garagem, fui rapidamente para o porta-malas do meu carro. Coloquei câmeras estrategicamente em vários pontos da casa, na cozinha, no nosso quarto, no porão e uma na varanda dos fundos. Além disso, eu tinha um gravador ativado por voz pronto para ser colocado sob o assento do carro dela. A estação base estava discretamente escondida em um velho baú no sótão, com apenas o cabo de energia visível. Ao testá-los, fiquei maravilhado com seu tamanho minúsculo, embora eu soubesse suas localizações exatas. Voltando para a sala de estar onde as crianças assistiam a um filme, antecipei a intriga dos próximos dias. Você vai se juntar a nós no churrasco de Anne e Thomas no sábado? Beth perguntou na quarta-feira à noite. Eu estarei lá, quer você venha ou não.
Nosso grupo de 8 casais na vizinhança tinha uma tradição mensal de encontros de churrasco rotativos entre nossas casas. Desta vez, era a vez de Anne e Thomas, e era costume que todos contribuíssem para o potluck. Bem, com um convite tão charmoso, como eu poderia resistir? Eu respondi, pingando sarcasmo. Embora tenhamos comparecido juntos no sábado à noite, Beth manteve distância de mim a noite toda. Durante os jogos de casal, eu me certifiquei de que terminássemos em último lugar deliberadamente. Por 3 semanas, eu diligentemente revisei as fitas, mas nada em comum chamou minha atenção. O único momento intrigante foi uma conversa entre Beth e uma de suas amigas. Infelizmente, só consegui ouvir o lado de Beth, o que me deixou curioso sobre o resto. Ele ainda está evitando intimidade depois de quase um mês. Eu não esperava que durasse tanto. Posso ter machucado o ego dele, mas ele não me dá espaço. Não, o divórcio não está na mesa. Não é tão terrível assim. Pelo menos ainda não. Ontem, gastei muito em uma roupa deslumbrante que poderia reviver um cadáver, e planejo surpreendê-lo hoje à noite. Se isso não funcionar, nada mais funcionará. Amanhã eu te atualizo sobre a reação dele. Pelo menos agora eu sabia dos planos dela para a noite. No entanto, minha própria reação permaneceu incerta. Acho que terei que improvisar e ver como as coisas se desenrolam. Apesar das minhas dúvidas sobre sua fidelidade, ela ainda está se esforçando. Apesar do meu equipamento avançado de vigilância, não tinha nenhuma evidência que indicasse infidelidade. Mantendo minha rotina, optei por jantar fora, não querendo atrapalhar a estratégia dela. No entanto, cheguei em casa por volta das 7h30. Você chegou cedo, ela comentou, abrindo um sorriso. Se você estiver com fome, tem bolo de carne na geladeira e sua torta de maçã favorita no forno, ela acrescentou casualmente, sabendo da minha fraqueza por isso. Ela certamente estava fazendo de tudo. Por volta das 8h30, acompanhei nossos filhos cansados para a cama. Depois de ajudá-los a se acomodar, Beth arrumou a cozinha. Antes de apagar as luzes, dei abraços e beijos nas crianças, depois recuei para a sala de estar, ligando a televisão enquanto esperava. Não precisei esperar muito. Beth estava certa sobre o charme da roupa. Preto azeviche e vermelho escarlate, deixava pouco para a imaginação. Puta merda, era tudo o que eu conseguia pensar. Você tem algum tempo livre para mim esta noite? Ela perguntou ao entrar no quarto. Fiquei tentado a concordar entusiasticamente, mas, em vez disso, perguntei calmamente o que ela queria dizer. Tenho algo no meu quarto que precisa da sua atenção, desde que você não esteja muito ocupado ou ainda não esteja chateado comigo. Bem, vamos dar uma olhada. Não tenho nada urgente agora, respondi, esquecendo o motivo da minha irritação anterior. Ela pegou minha mão e, quando chegamos ao quarto, estávamos nos beijando. Foi tão incrível quanto eu me lembrava. Foi amor verdadeiro. Nós nos envolvemos em atividades que eu sempre desejei, mas que me foram negadas por anos. Eu senti como se tivesse uma esposa novamente. A vida era boa, não, era fantástica. Nós éramos um casal mais uma vez, e eu até assumi o dever de cozinhar para que ela pudesse se concentrar em seus outros projetos antes de dormir. Não fazíamos amor todas as noites, mas sempre mantivemos as sextas-feiras livres para encontros. Se eu não tivesse ido ao sótão para desconectar aquele velho toca-fitas, ainda estaria em feliz ignorância. Reiniciei-o e levei o cartão de memória para o trabalho, e foi aí que tudo desmoronou. Era o 5º dia da fita, um dia depois da nossa noite incrível. Eu tinha apagado os 4 dias anteriores, mas, por curiosidade, decidi ouvi-la. Eu estava me enrolando, pensando que Beth provavelmente ligaria para as amigas e ficaria emocionada com a forma como eu havia capturado sua imaginação naquela noite, eu disse. Mas em vez de ouvi-la conversando com as amigas, era outra pessoa. Outro homem. Bem, eu resolvi nosso probleminha ontem à noite. Foi moleza e Steve não entendeu nada. A roupa que você me comprou fez maravilhas. A voz do outro lado da linha riu. Eu queria fazer algo terrível para os dois. Não se preocupe. Eu só vou dar uma provada nele de vez em quando para deixá-lo feliz.
Achei que ele notaria que eu estava um pouco relaxada. Mas já faz tanto tempo que ele provavelmente nem se lembra de como costumava ser. Vou garantir que ele fique feliz e teremos bastante tempo, ela disse a todos que a ouviram. Só precisamos ter cuidado para não sermos pegos. Você fará sua esposa feliz, eu farei meu marido feliz, e ainda teremos muito tempo para nós mesmos. Talvez possamos dar uma escapadinha para um churrasco de sábado e nos divertir um pouco. Adoro desafios. De qualquer forma, tenho que ir, precisamos fazer o jantar. As crianças estarão em casa em breve. Sim, e sobre ele? Não se preocupe. Vou apenas dizer a ele que meus dias são vermelhos. Ele nunca saberá, Beth disse, encerrando a ligação, e parecia nosso casamento. Repassei a fita várias vezes na esperança de descobrir a identidade da pessoa do outro lado da linha. Estava claro que era alguém familiar, talvez um amigo, apesar da traição de estar envolvido com minha esposa. Contanto que eu reiniciasse tudo antes de sair, eu me tranquilizava. Mesmo sem o chip, eu ainda conseguia passar 12 horas no mainframe da unidade. Parece que terei que começar a gravar tudo de novo, murmurei, cerrando os punhos. Minha retaliação será completa. Eles vão se arrepender de terem me atravessado. Embora eu ainda não tivesse formulado um plano, eu saboreava a antecipação do que estava por vir. Primeiramente, eu precisava fazer o teste. Com os perigos lá fora, a AIDS era a minha principal preocupação. Conhecendo a minha sorte, ela provavelmente me infectou e estou condenado, pensei sombriamente. Felizmente, esse não foi o caso. Minha próxima tarefa envolveu identificar o culpado. Listei os nomes dos 7 casais com quem socializávamos frequentemente. Inicialmente, não consegui imaginar nenhum deles envolvido. Esses são nossos amigos próximos. Conheço cada um deles há mais de 3 anos. Como um deles pôde me trair assim? Mas, infelizmente, era verdade. Nossos vizinhos, Anne e Thomas, personificavam um típico casal suburbano. Ambos com 30 e poucos anos, assim como nós, e aparentemente contentes. Thomas era provavelmente meu amigo mais próximo e ele adorava Beth. Talvez um pouco demais, pensei. Mary e Ron eram os mais velhos do nosso círculo, chegando aos 50. Considerando a condição cardíaca de Ron, parecia implausível que ele pudesse estar envolvido com Beth. Eu o descartei. Voltando meus pensamentos para Sue e Cal, brevemente considerei Cal como um suspeito até que me lembrei de que eles estavam em um cruzeiro durante o momento daquela ligação crucial para Beth. A menos que ele estivesse fazendo a ligação do navio de cruzeiro, o que era altamente improvável, Cal também foi eliminado. Sonia e Jerome eram a mais nova adição ao nosso círculo social, tendo se mudado de Chicago há cerca de 3 anos. Jerome, um representante de vendas itinerante de uma empresa farmacêutica, estava frequentemente fora. Além disso, sendo um casal negro e considerando a origem sulista de Beth, descartei Jerome como uma opção viável. Não é que Beth fosse preconceituosa, é só que suas preferências não pendiam nessa direção, se você me entende. Nós conhecíamos Beth e Andy há cerca de 5 anos. Beth sempre tinha que ficar de olho em Andy durante nossas reuniões porque ele tinha uma queda por cerveja. Em mais de uma ocasião, alguém teve que ajudá-lo a ir para casa. Quando ele ficava bêbado, ele tendia a flertar com as mulheres, mas, por outro lado, a maioria dos maridos também. Eu debati se deveria mantê-lo na lista de convidados, mas duvidava que um bêbado pudesse ter um bom desempenho na cama. Por outro lado, e quando ele estava sóbrio? Dei de ombros e decidi mantê-lo. Entre todos os casais, eu tinha certeza de que Vicky e Mike não eram os escolhidos. Apesar de casados há 6 anos, eles ainda pareciam recém-casados. Houve momentos em que brincávamos sobre precisar dar uma mangueirada neles, pois eles ficavam excessivamente afetuosos na banheira de hidromassagem nas festas. Eu invejei a paixão deles. Beth e eu estávamos casados há 9 anos, mas comparados a eles, nos sentíamos como um velho casal, pelo menos Beth. Escolher incluir Chris na lista foi uma escolha óbvia. Donna e Chris eram agradáveis o suficiente, mas podiam ser distantes às vezes. Eles eram bem-sucedidos e não se intimidavam em ostentar isso.
Houve momentos em que tive que segurar minhas opiniões sobre o comportamento de Chris. Ele parecia arrogante, mas Beth parecia tolerá-lo, ou pelo menos fingia. Talvez fosse a riqueza dele que a atraía. Parecia que Donna e Chris não tinham uma conexão genuína, talvez indicando problemas no paraíso. Coloquei um círculo em volta do nome de Chris. Olhando a lista, notei 3 nomes, um dos quais me surpreendeu ao encontrar ali. Thomas, meu amigo mais próximo, mas sempre circulam rumores sobre o melhor amigo te traindo com seu cônjuge. Andy parecia um não definitivo após uma consideração mais aprofundada, enquanto Chris era um sim definitivo. Com nossa reunião mensal ainda a uma semana de distância, eu precisava reunir mais informações sobre cada um deles. Steve, você ainda está planejando mandar Cal pintar os outros 2 cômodos lá em cima? Beth perguntou quando cheguei em casa do trabalho. Sinto que podemos ter tirado vantagem dele da última vez quando ele pintou os outros 2 quartos. Ele só cobrou pela tinta e uma caixa de cerveja. Mas eu dei algumas centenas de dólares para Sue antes que eles partissem para o cruzeiro. Eu disse a ela que, embora amizade seja uma coisa, negócios são negócios. Deixe-me pensar sobre isso. Não há pressa real para os quartos das crianças, há? Bem, temos o churrasco chegando e eu quero que a casa pareça apresentável. Querida, a casa sempre parece boa. Quem vai subir e inspecionar a tinta nas nossas paredes, afinal? Steve, é coisa de mulher, ok? Mulher idiota. Ela vai ter mais com o que se preocupar do que com a tinta quando eu descobrir com quem ela está se metendo. Na festa, observei todos atentamente. Andy bebia cerveja rapidamente enquanto Thomas ajudava a Beth a arrumar a comida nas mesas do deck. Chris exibia sua arrogância habitual e, pela linguagem corporal de Beth, parecia que ela estava ficando cansada de sua ostentação sobre seu investimento bem-sucedido em ações de computadores da Apple. Cal parecia estar descendo na minha lista de suspeitos em potencial. Com Cal e Andy parecendo menos prováveis, minha suspeita se voltou para meu amigo Thomas. Depois da festa, Anne e Thomas ficaram para ajudar na limpeza. Ótima festa, hein? Eu disse a Thomas. Parece que todo mundo se divertiu, especialmente Andy, Thomas respondeu, rindo. Beth o cutucou depois da 3ª cerveja e o avisou que se ele ficasse bêbado de novo, ele estaria no sofá. Ele deve ter bebido aquela última cerveja por horas. Nós 2 rimos. Steve, Thomas disse, verificando se ninguém estava por perto. Você consegue guardar um grande segredo até mesmo de Beth? Eu assenti. Estou planejando uma segunda lua de mel surpresa para minha esposa. Quando nos casamos, não podíamos pagar muito, então ficamos em um hotel por um longo fim de semana. Agora, reservei um cruzeiro de 7 dias para nós, saindo em 2 semanas. Ainda não contei para Anne, mas informei o chefe dela para que ela pudesse tirar uma folga. Olhei para ele em total descrença. Na minha percepção distorcida, ele se tornou a prioridade máxima, e agora ele estava compartilhando planos sobre levar sua esposa para uma segunda lua de mel. Steve, preciso que você fique de olho na minha casa. A mãe dela vai ficar cuidando das crianças, mas se você puder passar por lá 1 ou 2 vezes, eu agradeceria. Anne vai ficar louca se descobrir, ele disse, sorrindo amplamente. Podemos nem sair do nosso quarto, mas consegui reservar um com varanda para podermos aproveitar um pouco da vista. Seu cachorro astuto, comentei. Há quanto tempo você vem planejando isso? Estou economizando há quase 6 meses. Quase perdi o controle quando Sue e Cal foram na viagem deles, e Anne não conseguia parar de falar sobre a sorte deles. Caramba, quando Sue ligou para Anne no celular e mandou um e-mail com uma foto das pirâmides mexicanas, pensei que ia explodir. Esses 2 quase estragaram minha surpresa. Thomas, como Sue conseguiu ligar para Anne? Steve, vamos lá. Há torres de celular em todos os lugares agora, e se não, já ouviu falar de satélites? É caro, mas você pode fazer chamadas internacionais do seu celular hoje em dia. Mas não espere que eu faça algo assim. Planejo me ocupar com outras atividades, se é que você me entende. Certo, me chame de obtuso.
Risquei mentalmente Thomas, que nunca deveria estar na lista para começar. Isso deixou Andy e Chris parecendo suspeitos improváveis. Meu Deus, com quem diabos Beth estava dormindo? Por volta das 3 da manhã, finalmente me dei conta. Cal. No dia seguinte, no trabalho, comparei os fatos e reconheci Cal. Ele trabalhava como artista freelancer, elaborando sua própria agenda enquanto sua esposa trabalhava no escritório, dando a ele a liberdade de ir e vir quando quisesse. Como Beth não estava trabalhando, eles podiam se encontrar durante o dia sem levantar suspeitas. Talvez tudo tenha começado quando ele pintou nosso quarto de cima há 6 meses, e Beth provavelmente me traiu em nossa própria cama. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais irritada eu ficava. Apesar da tentação de tomar uma atitude decisiva, eu me contive, consciente das consequências e do bem-estar de nossos filhos. Beth. Pensando bem, por que não contratamos Cal para pintar os 2 cômodos restantes? Assim, todo o andar superior estará pronto. Se não se importar, você poderia contatá-lo e combinar? No entanto, deixe claro que desta vez pretendo compensá-lo por seus serviços, instruí Beth durante minha ligação do escritório. Podemos até considerar repintar os carpetes dessas salas enquanto estamos nisso. Steve, vamos nos concentrar em uma coisa. Você sabe que não somos ricos. Vamos terminar a decoração da parede primeiro e depois pensaremos no piso, Beth sugeriu. Você está certa, querida, eu te aprecio, respondi, embora estivesse enojada interiormente. Sim, você tem sorte de me ter. 2 dias depois, sentada no meu escritório com a porta fechada, ouvi a conversa deles. Querida, sabe de uma coisa? Steve quer que você pinte os outros 2 quartos lá em cima. Não é fantástico? Beth exclamou. Suponho que você esteja planejando me compensar pela mesma coisa que fez da última vez, Cal retrucou. Pode contar com isso. Mas dessa vez você não terá que flertar. Será um alívio, pois uma vez você não terá que trapacear. Você pode vir até mim depois que as crianças forem para a escola e podemos passar o tempo que quisermos com você. Eu gosto quando fazemos isso na minha cama, ela riu. Mas Beth, lembre-se de que ainda preciso pintar os cômodos. Ah, quanto tempo pode levar? Algumas horas? Pretendo estender esse projeto por pelo menos uma semana. Nunca trabalhamos 3 dias seguidos antes. Beth, eu ainda tenho que trabalhar. Não posso simplesmente largar tudo e vir todo dia para ficar com você. Por que você não pede ajuda ao seu marido? Ele é inútil e muito previsível. Beth, você sabia que é uma mulher cruel? Apenas lembre-se de que eu sou apenas sua mulher cruel. Tenha isso em mente. Ainda bem que tudo acabou então. Eu senti como se fosse vomitar. Agora era hora de elaborar um plano que deixaria os 2 derrotados. Lidar com Cal seria direto. Eu enviaria um vídeo para sua esposa e ele estaria arruinado financeiramente para o resto da vida. Mas eu desejava mais do que apenas aquela retribuição pelos 2 trapaceiros. Eles me humilharam e eu queria que eles sentissem angústia toda vez que refletissem sobre suas ações. Eu ansiava por retribuição. Simplesmente me divorciar de Beth provavelmente resultaria em ela ficar com tudo, mesmo que ela fosse infiel. Ela levaria as crianças, a casa e eu seria financeiramente responsável pelos próximos 13 anos enquanto ela continuasse com sua infidelidade. Matá-lo estava fora de questão para mim, então eu precisava de algo no meio. Malditas cólicas, Beth murmurou, engolindo 3 Tylenol. Você pensaria que eles nos deixariam comprar algo mais forte sem receita para essas malditas cólicas? Por que você não consulta um médico e pega uma receita mais forte? Você acha que eu não tentei? Aquele idiota do médico acabou de prescrever uma superaspirina. Se ele passasse pelo que passamos todo mês, ele entenderia, ela disse, encostada no balcão do banheiro. Ela involuntariamente me deu uma ideia, embora eu não tivesse certeza de como executá-la ainda, mas eu encontraria um jeito. Em um dos distritos da cidade visitados apenas por aqueles que estão procurando por algo interessante, fui em meu velho caminhão de trabalho, casualmente vestido com roupas gastas. Eu não tinha certeza exatamente do que queria, mas tinha uma ideia geral,
mas percebi que precisaria de recomendações de alguém que conhecesse este lugar. Então, na rua, abordei uma garota para me fazer um favor. Você não é policial, é? O que é? Ela perguntou. Eu pareço com uma delas, retruquei. Então prove, ela disse desafiadoramente. Mostre-me o instrumento. Depois de olhar em volta, descompactei o zíper e me apresentei. Depois disso, ela me apresentou sua lista de preços e eu escolhi o que precisava. Em menos de 3 minutos eu estava pronto. Foi ótimo. Então continuei minhas perguntas. Você sabe onde posso encontrar algo delicioso? Perguntei, captando o olhar surpreso de uma garota de virtude fácil. Você não se parece comigo, ela respondeu. Não é para mim, é para minha esposa. Ela afirma que a intimidade funciona muito melhor assim. Achei que ela deveria tentar algo. Por um momento, pensei que ela estava prestes a pular do carro. Quanto dinheiro você tem? É o suficiente, respondi. Eu não costumo fazer isso, mas por 50 a mais eu poderia ajudar, ela disse. Dei a ela 2 notas de 21 de 10, então sentei ao volante. Cerca de 5 minutos depois, paramos atrás de uma casa em ruínas. Dê-me 200 e espere aqui. Não feche as janelas e portas. Se alguém se aproximar, não dê atenção a eles. E se alguém sacar uma arma, bem, amigo, você está por sua conta, ela disse rindo. Eu sabia que eles provavelmente estavam cometendo um erro significativo, mas não importava o que eu continuasse a agir. Só se apresse, eu insisti. Não se preocupe, querida, eu não vou mentir para você, ela garantiu enquanto saía e entrava no prédio. Sua ausência parecia interminável. Várias vezes quase fui embora, temendo que ela tivesse escapado pela porta da frente, me deixando de mãos vazias. Quando ela finalmente retornou, me senti aliviado. Querida, sente-se ao volante, ela ordenou, examinando a área, provavelmente procurando pela polícia. Dei-lhe o dinheiro, ela me entregou os bens e nós dois conseguimos o que queríamos do acordo. Coloquei tudo em um saco plástico sob o assento, voltei cuidadosamente ao trabalho, troquei meu carro e minhas roupas e fui para casa com meu estoque. Por cerca de $300, eu me vingaria dos dois. Eu desenvolvi um plano de 2 partes. Eu tinha que enfrentar Cal primeiro e depois voltar para Beth quando ela menos esperasse. Na quinta-feira, enquanto voltava do trabalho para casa, comprei um celular pré-pago. Eu esperava encontrá-lo antes que ele fosse embora se eu chegasse cedo o suficiente. Ao ver sua caminhonete na garagem, eu sabia que tinha oportunidade. Quebrei uma das lanternas traseiras dele e escondi 3 baseados em um saco embaixo do assento. Entrando na cozinha, o encontrei conversando com Beth enquanto bebia uma das minhas cervejas. Ei, como vai o trabalho? Perguntei, observando sutilmente Beth em busca de qualquer sinal de infidelidade. Deve estar pronto amanhã à noite, só preciso passar na Home Depot para comprar mais tinta para acabamento, ele respondeu, terminando sua cerveja. Deixe-me pegar outra para você, ofereci, pegando bebidas para nós dois. Lembre-se, estou pagando em dinheiro dessa vez, lembrei-o, entregando $300 em notas de 20. Amanhã eu pago o resto. Gastei um pouco no caminho para casa, mas você sabe que eu sou bom nisso, eu o tranquilizei com um sorriso. Nós conversamos, e quando ele saiu, eu inventei uma desculpa sobre precisar pegar algo na loja. Agradecendo, eu saí. Enquanto ele passava por mim na estrada principal, disquei 911. No meu bairro, um homem em uma caminhonete branca vende substâncias ilegais. Pedi para ele sair, mas ele se recusou. No momento, estamos na rua principal, logo atrás da Marshall. Ele tem a placa DL5512. Ele dirige um Chevrolet branco com a lanterna traseira direita quebrada. Eu disse, antes de desligar e esperar. Continuamos dirigindo até que percebi que meu plano não daria certo. Pouco antes de chegar à saída do Home Depot, um policial parou Cal, seguido por outro logo atrás. O primeiro policial se aproximou da caminhonete de Cal, provavelmente mencionando algo sobre sua lanterna traseira quebrada enquanto Cal saía, e eles caminharam até a traseira de sua picape.
Quando o segundo policial trouxe um cachorro, levantei meu punho em triunfo. Presumindo que não tinha nada a esconder, Cal abriu a porta de sua caminhonete, dando permissão para uma busca. Aqueles cães eram eficientes. Eles encontraram as juntas em menos de 1 minuto. Eu me deleitei em cada momento enquanto eles algemavam Cal e o colocavam no banco de trás do carro da polícia. Satisfeito, fui para casa com um largo sorriso. Embora a prisão de Cal não tenha virado manchete, sua foto apareceu no banco de dados de prisões online do condado. Fiquei espantado com a quantidade de pessoas que não tinham nada melhor para fazer do que procurar por essas coisas online. Alguém na vizinhança viu, e a notícia se espalhou rapidamente, especialmente porque Cal foi acusado de posse e distribuição de substâncias proibidas. Eu sabia que a acusação de posse seria mantida, mas distribuir com apenas 3 baseados parecia improvável que levasse a uma condenação. Ainda assim, ele tinha os $300 em dinheiro que eu tinha dado a ele. Ele pode ter sorte de receber um tempo mínimo de prisão, mas a exposição era o que eu queria, e ele certamente conseguiu. Eu assegurei Sue que eu estava disponível para qualquer assistência que ela pudesse precisar. A situação era inacreditável para mim. A última vez que o vi, ele e Beth estavam tomando uma cerveja na nossa cozinha quando voltei para casa inesperadamente. Steve, eu não tinha ideia de que Cal sequer fumava maconha. Ele disse que não era dele, mas estava na caminhonete dele. Não sou tão ingênuo assim. Presumi que ele teria terminado de trabalhar na sua casa até quarta-feira. Às vezes eu simplesmente não consigo compreendê-lo, ela expressou com frustração. Bem, se você precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Ela expressou sua gratidão mais uma vez. Cal se tornou assunto de piadas e discussões em nossa reunião subsequente. Sue não compareceu, e eu não a culpei. Foi então que iniciei a segunda fase do meu plano. Durante a noite, discretamente adicionei uma substância proibida às bebidas de Beth. Eu me certifiquei de que havia álcool suficiente para que ela não notasse a diferença. Quando mencionei que esqueci de fazer a salada que ela fez, ela ficou chateada, especialmente depois que eu aleguei que estava bêbado demais para dirigir. Desculpe, querida. Deixe-me pegar sua bolsa e chaves, eu disse, entrando no quarto de Beth e Andy, onde nossas coisas estavam guardadas. Coloquei cuidadosamente as substâncias ilegais em sua bolsa antes de retornar para Beth e entregar-lhe as compras. Steve, você me deve muito por isso. Espero uma massagem nos pés de pelo menos 1 hora quando voltarmos para casa, ela afirmou, pegando sua bolsa. Para chegar à nossa casa a partir da casa de Beth e Andy, havia apenas uma rota. Assim que ela virou na entrada da garagem, repeti a ação. Ligando para o 911, qual é a sua emergência? Há uma mulher imprudente dirigindo um Toyota azul escuro pela Wilmore Street. Ela me cortou, derrubou 2 caixas de correio, quase colocando meus filhos em perigo. Não sei dizer se ela está bêbada ou sob influência, mas você precisa prendê-la. Desliguei a ligação e quebrei o telefone. Beth não tinha voltado com a salada. Beth, ela não está atendendo o celular nem o telefone fixo, eu disse com preocupação. Já faz mais de 1 hora. Espero que ela não tenha sofrido um acidente. Steve, por que eu não te levo para casa e Andy pode dar uma olhada? Talvez ela tenha perdido o telefone e esteja perdida em algum lugar. Vamos procurá-la. Beth e eu chegamos a uma casa escura. Usando minha chave reserva, destranquei a porta e encontrei a tigela de salada no balcão da cozinha onde a havia deixado. Ela não deve ter voltado. Enquanto Beth consultava Andy, notei a luz piscando em nossa secretária eletrônica. A primeira mensagem foi dos meus pais, informando que eles não trariam meus filhos de volta até às 9 porque eles iriam jantar fora. A segunda mensagem foi de Beth. Eu estava inundado de lágrimas e pedidos para buscá-la, pois ela foi detida por dirigir embriagada e posse de substâncias proibidas. Beth, ela foi presa por posse de substâncias ilegais, eu disse fingindo surpresa. Estou confusa. Beth nunca fez isso. O que está acontecendo? Steve, onde estão as crianças? Elas estão com minha mãe, eu respondi. Ligue para ela, peça para ela ficar com eles, e vamos para a delegacia para resolver isso.
Eu disquei e partimos. Não consigo entender isso. Primeiro Cal, agora Beth. O que está acontecendo? Ela nunca tomou nada mais forte do que aspirina, mesmo que ela queira algo mais forte para suas cólicas mensais. Mas isso não faz sentido. Beth foi detida por acusações de posse, e levaria 24 horas para garantir sua libertação. Eu confrontei Beth perguntando por que ela estava usando substâncias proibidas e se Cal a influenciou. Minha voz foi ouvido o suficiente para Beth ouvir. Beth, isso é um erro grave. Garanto que não estou usando substâncias proibidas. Não tenho ideia de como elas foram parar na minha bolsa. Alguém deve tê-las plantado em mim. Então você está sugerindo que um dos nossos amigos na festa plantou cocaína em você. Você realmente espera que eu acredite nisso? Steve, você tem que acreditar em mim. Eu sou inocente. Bem, não posso te socorrer até segunda-feira, quando posso sacar dinheiro do banco. Você precisa refletir sobre suas ações e me dar respostas na segunda-feira, eu disse, meu tom cheio de raiva. Steve, por favor, escute. Eu não uso substâncias proibidas. Você tem que confiar em mim. Você acha que eu mentiria para você? É melhor você não estar me enganando, Beth. Se você estiver, haverá consequências. Vou pegar uma carona para casa com Beth para pegar as crianças na casa da mamãe. E não se preocupe, Beth é a única que sabe da sua situação. Deixei Beth em lágrimas. Tudo estava começando a fazer sentido. Quando minha mãe trouxe as crianças de volta, informei a ela que Beth tinha sido presa pela polícia por posse de substâncias proibidas. No começo, ela pensou que eu estava brincando, mas eu lhe assegurei que estava falando sério. Notei que ela tem agido estranhamente ultimamente. Estou me perguntando se há algo acontecendo que eu não saiba, admiti. Steve, eu conheço Beth. Deve ser algum grande mal-entendido. Você verá, insistiu minha mãe. Mas eu sabia que não era o caso. Depois de colocar as crianças para dormir, dei uma olhada nos registros desta semana. Como eu suspeitava, Cal e Beth estavam tendo um caso. Eu não conseguia mais olhar para aquilo, especialmente quando ela estava implorando para que ele fizesse algo que ela disse ser completamente nojento. Fiz 3 cópias das gravações e fui dormir. Mamãe prometeu cuidar das crianças até Beth voltar. Fui trabalhar, me encontrei com meu chefe e o informei brevemente sobre a situação, mencionando que eu poderia estar me divorciando de Beth. Ele me garantiu que levaria todo o tempo que precisasse e não me preocuparia com meu emprego, pois ele ainda estaria lá quando eu resolvesse as coisas em casa. Advogados são frequentemente comparados a tubarões, especialmente quando há um indício de problema. Forneci a ele todos os detalhes, começando pela prisão de Beth, e entreguei a ele a fita. Recuperei isso do nosso sistema de segurança residencial. Você pode imaginar meu choque quando, enquanto examinava as fitas em busca de quaisquer sinais de substâncias proibidas usadas por Beth, descobri que ela estava tendo um caso com o marido de uma de nossas amigas próximas. Steve, infelizmente, não é incomum, ele comentou. Eu só quero que essa provação acabe. Eu quero a casa, a custódia dos meus filhos, e definitivamente não quero pagar pensão alimentícia para aquela mulher infiel. Não se preocupe, com as evidências que você forneceu, deve ser direto. Você acha que a esposa de Cal vai se divorciar dele? Ele perguntou, referindo-se às suas anotações. Não falei com Sue, mas posso perguntar. Avise-a que ofereço um desconto de 20% se ela estiver interessada. Podemos usar a mesma evidência e lidar com os 2 casos simultaneamente. Ele me entregou seu cartão, e concordei em falar com ela. Em seguida, fui até a casa dos pais de Beth. Jun e Ank eram pessoas decentes, apesar do comportamento da filha. Steve, o que te traz aqui? Você não deveria estar no trabalho? Jun perguntou. Preciso conversar com vocês dois, respondi. Informei-os sobre a prisão e entreguei uma fita explicando minha intenção de me divorciar da filha deles. Steve, vocês dois não poderiam tentar aconselhamento? Vocês se amam, podem superar isso, Anki insistiu. Dê uma olhada na fita e pergunte a si mesmo se você poderia perdoar sua esposa. Eu não posso,
e acredito que você verá o porquê. Além disso, não vou pagar a fiança dela. São $3.000, e como a culpa é dela, usei nossas economias para cobrir. Avise que não a quero de volta, nunca. Vou deixar os pertences dela amanhã de manhã, e preferiria que ela não estivesse por perto quando eu fizer isso. Ele assentiu em compreensão. Trocar as fechaduras, dividir nossas economias, verificar contas e arrumar as roupas dela tomaram a maior parte do dia. Com minha mãe levando as crianças para jantar, isso me deu a oportunidade de executar meu plano final. Peguei uma cerveja, disquei meu telefone e comecei a trabalhar. Sui, aqui é Steve, comecei. Gostaria de falar com você a sós esta noite, se possível. Steve, vamos jantar, Sui respondeu. Sui, eu viria a qualquer hora esta noite. Só preciso de 1 hora do seu tempo. O que houve? Ela perguntou. Prefiro não discutir isso pelo telefone, se você não se importa. Ok, que tal eu passar na sua casa um pouco antes das 8? Vai dar certo? Estarei esperando aqui. Ela mencionou que tem que ir, mas te vejo mais tarde. Ok, o que é tão urgente que temos que discutir isso hoje à noite? Sui, Beth foi presa por posse de substâncias ilegais no sábado à noite. Oh meu Deus, Steve, ela está na cadeia? Sui, isso não é tudo. No domingo, comecei a analisar as imagens de vigilância da nossa casa para ver se eu conseguia pegá-la nisso, e encontrei outra coisa, expliquei, levando-a para a sala de estar. Cliquei em play no nosso DVD player e esperei pela reação dela. Oh meu Deus, foi tudo que ela conseguiu dizer quando testemunhou o marido a traindo. 30 segundos depois, parei de gravar. Você parece tão chocado quanto eu. Aquele idiota mentiroso bem quando eu achava que tudo estava voltando ao normal. Achei que você deveria saber que fiz uma cópia para você, eu disse, extraindo-a e entregando a ela. Depois dos primeiros 20 minutos assistindo, desliguei, incapaz de assistir mais. Estou entrando com o pedido de divórcio de Beth e me encontrei com um advogado esta tarde, acrescentei, entregando a ela seu cartão de visita. Ele mencionou que lhe daria um desconto de 20% se você estivesse interessada, mas ela parecia perdida em pensamentos. Sui pode não ser grande em estatura, mas eu não gostaria de incorrer em sua raiva. Houve uma onda de xingamentos, e quando ela rotulou Beth como um termo depreciativo, eu simplesmente assenti em concordância. Você tem alguma bebida? Cerveja? Vinho? Algo mais forte? Vinho serve, ela respondeu. Senti que algo estava errado, mas não conseguia entender direito. Agora entendo por que ele ficou tão alegre quando você o contratou para pintar aqueles cômodos, aquela pessoa desprezível, ela exclamou, virando o copo e pegando mais um. Meu advogado me aconselhou a não confrontá-lo enquanto estou chateada. Ele não tem certeza de como Cal vai reagir. Ele sugeriu chamar a polícia para que ele fosse removido, só por segurança. Aquele covarde não ousaria encostar a mão em mim, mas você provavelmente está certo. Nós conversamos pelos próximos 45 minutos. Eu senti remorso, não por Cal, mas por Sui e sua filha. Ela contatou a polícia, informou-os sobre a situação, e eles garantiram que alguém chegaria em 20 minutos. Sinto muito mesmo, Sui, expressei. Não peça desculpas, você não é quem está causando problemas, eles são, ela observou, olhando para o cartão do meu advogado. Diga a ele que aceitarei sua oferta e que ligarei para ele amanhã. Você está bem para dirigir? Eu perguntei. Estou bem, mas outra pessoa não estará em 10 minutos. Steve? Eu entro em contato. Sinto muito por aquele cara, ela vai dar trabalho para ele. Terça-feira de manhã, entreguei as roupas da Beth. A mãe dela estava na prisão garantindo sua libertação enquanto descarregávamos 12 sacos de lixo de roupas na garagem deles. Steve, assisti 2 minutos da fita e você estava certo. Eu também não a aceitaria de volta. Droga, eu nem a quero aqui, mas ela não tem para onde ir, ele disse. Agradeci e fui embora. 3 horas depois, a barragem começou. Beth deixou chamada após chamada no telefone de casa e no meu celular. Ouvi algumas,
mas eram todas iguais. Desculpas, desculpas e pedidos de perdão. Não ia acontecer. Sui expulsou Cal e obteve uma ordem de restrição. Ele foi autorizado a recuperar suas roupas e ferramentas de trabalho, mas pouco mais. Ele conseguiu limpar cerca de 75% da conta bancária antes que Sui pudesse reagir. Ela ficou furiosa. Nós nos encontramos com nosso advogado e assinamos os papéis juntos. Ele nos garantiu que obter o que estávamos pedindo não seria um problema, que era essencialmente tudo. Cal não contestou. Ele sabia que estava em apuros, então ele abriu mão de tudo e devolveu a maior parte do dinheiro que pegou. Beth, por outro lado, lutou. Ela buscou custódia e sustento, mas depois de alguma persuasão de seu advogado, ela cedeu. Eu lhe concedi direitos de visita, mas não pernoites. 3 meses depois, estava tudo acertado. No dia em que foi finalizado, Sue e eu saímos para jantar. Foi uma espécie de comemoração, mas não realmente. Eu pensei que tinha um bom casamento até as coisas desmoronarem, eu confidenciei a ela. Steve, eu vi isso chegando muito antes de você. Ele começou a querer explorar coisas no quarto com as quais eu não me sentia confortável, e então ele ficava bravo quando eu recusava. Bondade, Sandy M, chuvas douradas e trocas não eram minha praia. Fomos naquele cruzeiro para nos reconectarmos, e tudo o que ele queria era encontrar outro casal para trocar. Sue, eu não tinha ideia. Mantivemos isso em segredo, mas eu não estava feliz e agora posso perder a casa. Ele não está trabalhando e eu não posso pagar por ela sozinha. Se você não se importa que eu pergunte por que você tem uma casa tão grande, quero dizer, são 5 quartos para vocês 3. Steve, era uma questão de status. Estávamos tentando acompanhar todo mundo, mas estávamos nos endividando mais fazendo isso. Eu nunca gostei da casa desde o começo, mas ele insistiu em comprá-la. Por que você não vende e reduz o tamanho? Para onde eu iria se pudesse vender essa monstruosidade? Bem, se você estiver interessado, eu tenho um quarto extra na minha casa. Linda e Andy poderiam dividir um quarto e você poderia ficar com o extra. Você poderia guardar seus móveis até encontrar outro lugar. Steve, eu agradeço, mas eu a interrompi. Sue, eu me sinto parcialmente responsável pela situação em que você está. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Além disso, minha mãe está cuidando dos meus filhos, então adicionar mais um não será um problema. A casa dela foi vendida em 2 meses, gerando lucro mínimo, mas era melhor do que nada. Ela reteve todos os lucros, já que Cal estava significativamente atrasado com o pagamento da pensão alimentícia. Em uma semana, nós a ajudamos a se mudar, optando por não armazenar e, em vez disso, organizando uma venda de garagem para vender seus pertences. A vida continuou. Nós compartilhamos refeições, espaço de convivência e até nossos 3 filhos se deram bem. Cal e Beth namoraram brevemente, mas não deu certo. Ambos desaprovaram nosso arranjo de moradia, mas isso nos poupou uma quantia considerável de dinheiro. No nosso primeiro churrasco mensal como um grupo, nós chamamos atenção. No entanto, ao esclarecer que não éramos um casal, mas apenas coabitávamos, o assunto foi encerrado. Cerca de 6 meses depois que Sue se mudou, quando as crianças finalmente estavam dormindo, ela me encontrou na sala, relaxando com uma taça de vinho. Aceita uma taça? Eu ofereci quando ela entrou na sala. Sim, por favor. Seria adorável. Esta é minha última garrafa de uma caixa que comprei em Sonoma quando passamos férias lá há 2 anos. É meu favorito absoluto, mencionei, servindo um copo para Sue. Quando você realmente aprendeu sobre Beth e Cal? Ela perguntou, fixando seu olhar em mim. Merda, foi meu pensamento inicial. Alguns meses depois que Cal fez o primeiro trabalho de pintura, Beth e eu estávamos nos distanciando e ela fez comentários insinuando que eu não a satisfazia mais. Bem, se eu não era o cara, eu precisava descobrir quem era. Eu instalei câmeras e depois de ouvir uma conversa entre eles eu tive minha resposta, expliquei, tomando um gole do meu vinho. Você armou para os 2 com substâncias proibidas? Talvez eu tenha feito, talvez não. Isso realmente importa agora?
Eu precisava garantir que eles não tivessem nada para alavancar nos divórcios. Você teria saído bem, mas eu teria sido ferrado. Eu me certifiquei de que eles tivessem contravenções, o suficiente para manter a custódia dos meus filhos. Eu provavelmente deveria ter te contado, mas não tinha certeza se você concordaria. Eu ir morar com você era parte do seu plano? Eu era apenas algum tipo de ferramenta de vingança? Ela perguntou, agora um pouco brava. Sui, você não fazia parte do meu plano. Eu queria machucar Cal, não você. Eu realmente gosto de você. Quando eu te coloquei em uma situação financeira difícil, eu sabia que tinha que te ajudar da forma que eu pudesse. Eu não me senti obrigado, eu queria te ajudar, se isso faz sentido. Eu tentei te ajudar de qualquer forma que eu pudesse e eu realmente gosto de ter você aqui. Estou surpreso que você ainda não tenha dado em cima de mim. Acho que não sou seu tipo. Sui, eu não tenho um tipo, como você disse. Eu não trouxe você para minha casa para seduzi-lo, embora eu tenha pensado sobre isso agora que estamos sendo honestos. Steve, eu ainda não entendo por que Beth te trairia com Cal. Ele pode ser maior, mas é só isso. Você é mais inteligente, mais bonito e muito mais fácil de conviver. O que quer dizer com sou menor? Perguntei. Ok, dei uma olhada em você quando estava saindo do chuveiro. Você não perdeu muito peso, mas há uma pequena diferença. Cal acreditava que um bom físico automaticamente o tornava um amante fantástico, mas isso não era verdade. Fazer amor é mais do que isso. Ele nunca entendeu. Eu só queria ter certeza de que estava envolvido no seu plano de se vingar de sua esposa e Cal. Não que eles não merecessem o que receberam. Eu me arrependo? De jeito nenhum. Dei muitas chances para Beth salvar nosso casamento, mas quando acidentalmente ouvi o que ela disse sobre mim para Cal, foi o fim. No entanto, por outro lado, você se tornou um raio de esperança no meu divórcio. Você é linda, atenciosa e trata as pessoas com respeito. Sou grata a você por estar aqui conosco. Você frequentemente fala sobre nós e sobre nós mesmos, mas suas ações não correspondem. Nós dançamos juntos, damos as mãos aos nossos filhos, mas para mim a coisa mais próxima de um beijo é um beijinho na bochecha. Alguns dos nossos amigos até perguntaram se você era um homem. Um homem? Nossos amigos acham que eu não sou um homem? De onde veio isso? Steve, só as mulheres dão palpites, não os homens. As mulheres fofocam e se perguntam se estamos em um relacionamento ou não. Honestamente, por que você ainda não ficou louco por mim? Um longo banho frio e um tempo pessoal com minha mão, se você quer saber. E você? Você não sente falta da companhia de homens? Steve, você já ouviu um zumbido baixo vindo do meu quarto à noite? Digamos que não é um ar-condicionado. Ajuda a aliviar a tensão, mas não substitui um homem. Então, até onde eu entendi, você quer seguir em frente? Steve, quero te levar lá em cima e nos divertir um pouco. Está claro o suficiente? Comecei a falar, mas não consegui terminar. Vamos, Sui me cutucou, pegando minha mão. Se eu esperar por você, ficaremos velhos e grisalhos demais. Para fazer isso. Os próximos 10 minutos foram maravilhosos. Então nos deitamos e deitamos. Assim. Lado a lado. De frente um para o outro, trocando beijos por quase meia hora. Era isso que você esperava? Eu perguntei. Melhor. Então você não acha mais que eu sou gay? Steve, eu nunca te considerei gay, você é muito bondoso. Mas eu prefiro ter um cara gentil como você do que um babaca. Eu ri. Isso significa que somos um casal agora? Rapaz, você está indo rápido. Primeiro você dorme com uma garota, e depois você vai sair com ela? Que tipo de mulher você acha que eu sou? Não uma garota, mas uma mulher com quem, entre outras coisas, eu gostaria de dividir uma cama. Essas foram as últimas palavras que trocamos naquela noite. No sábado, na casa de Vic e Mike, enquanto os homens fritavam bifes, as mulheres se reuniram na cozinha. Então vocês fizeram isso afinal?
Mike notou enquanto começava a comer os bifes. Com licença? Steve, eu vi a expressão no rosto de Sue quando vocês dois entraram, e aquele beijo falso na bochecha não enganou ninguém. Eu disse a Vicky que mais cedo ou mais tarde você conseguiria o que queria, mas ela insistiu que Sue eventualmente daria o primeiro passo. Então, quem ganhou? Bem naquele momento, ouvimos gritos vindos da cozinha. Graças a você, vou ter que dar uma massagem de 1 hora nas costas de Vicky hoje à noite. Bem, acho que não será uma perda total, Mike disse com um sorriso. Estamos emocionados, absolutamente emocionados. Com Sue, nunca precisei cuidar dela. No entanto, cerca de 1 ano e meio após o início do nosso casamento, uma surpresa me esperava. Continuei monitorando o que estava acontecendo e aumentei o tamanho da câmera para um tamanho tal que ela não poderia acomodar o material em 3 semanas. Mudei a câmera da cozinha para a frente da casa, mas deixei as outras câmeras intocadas. Às vezes assisto a vídeos do quarto, e é aí que me deparo com algo chocante. Enquanto navegava e apagava gravações antigas, notei Sue na cama. Steve, espero que tenha gostado do show. Talvez agora você consiga tirá-lo do nosso quarto. Eu tenho uma câmera melhor com ampliação.